Quando o nosso colega Gonçalo Birne ainda estava indeciso, eu disse que se ele se decidisse seria maravilhoso. Ele decidiu-se e eu continuo a pensar assim. Acho que é necessário para a presidência da Ordem dos Arquitetos uma pessoa que tenha presença pública, que tenha clareza de relação com os outros e que seja tão consensual quanto possível. Eu sempre defendi uma personalidade do tipo da do Gonçalo Birne para ocupar este nosso espaço de representação. Espero que seja eleito. Boa tarde a todos. O meu nome é Teresa Novaes e vou votar na lista C para os órgãos nacionais e para a secção regional norte da Ordem dos Arquitetos, da qual sou membro. É fácil ver que sou do Norte e mais precisamente do Porto, e por isso vou apresentar as razões porque devemos iniciar um novo tempo e um rumo novo para os arquitetos e a nossa Ordem. Como não sou candidata e apenas um membro, para além de ler os programas das 4 listas candidatas, tentei junto dos sites da OA e da secção regional Norte encontrar as razões para a necessidade de mudança. Foi fácil e qualquer colega o poderá fazer. Os sites das instituições são hoje um grande meio de comunicação das instituições. Aí podemos ver e avaliar as suas atividades, dinâmicas, capacidade de inovação e que política defendem. É a grande vantagem de vivermos no mundo da tecnologia de informação. Em tempo real, podemos estar a par do que a nossa Ordem, para os quais todos os meses contribuímos com as nossas cotas, está e esteve a fazer para defender a arquitetura e a quem compete em exclusividade exercê-la, os arquitetos. Como sabem, a secção regional norte já vai para quase 7 anos que é dirigida pela mesma equipa, que agora se divide em 2 e pretende ficar à frente da Ordem dos Arquitetos por mais 3 anos, quer nos órgãos nacionais, quer na nossa secção regional norte. Também o atual vice-presidente da OA se candidata para ficar mais 3 anos como presidente do Conselho Diretivo Nacional. Assim, diligentemente, fui visitar o site da secção regional norte. Fiquei um pouco desiludida. E dos tempos de 2009 já estávamos a negociar a nova imagem gráfica do site. Infelizmente, ainda é a mesma. Mas apesar de sermos arquitetos, não nos prendemos com questões de forma. Procuremos conteúdo. Encontro em destaque um impressionante documento. Plano Estratégico para o Setor da Arquitetura no Norte de Portugal, 2018-2038. O documento é extenso, ambicioso, envolvendo muitas entidades, universidades e nomes notórios. Mas quando queres saber o que já foi realizado deste plano, aí é mais difícil. 5 vídeos de debates participativos em 2019 e uma apresentação da fase de diagnóstico. Depois de muito procurar, encontro o documento de diagnóstico. Vistoso, com muitos dados em letras grandes, mas fico triste. Porque afinal é só um resumo e é-nos prometido que, nas palavras do site, no final dos anos de 2019 estarão concluídas as 2 fases restantes que vão debruçar sobre as estratégias para os próximos 20 anos e sobre os modelos de gestão. Nessa altura, diz lá no site, será disponibilizado o estudo completo. Nem encontrei o estudo completo, suponho que se referem ao diagnóstico, nem encontrei as fases que realmente interessam. Quais as estratégias para os arquitetos e para a arquitetura para os próximos 18 anos, se o Covid não lhes tivesse trocado as voltas. Procuro mais. Penso que deve haver um separador com os relatórios do que foi realizado nos anos anteriores, pelo menos nos últimos 7 anos. Esperança vã, não se encontra. E existe outro destaque realizado em 2019. Mais um inquérito, mais dados. Um portal único, procedimentos únicos. Interessante. Mas e as ações que daí resultam? O que faz mudar o nosso cotidiano enquanto arquitetos? Sem mais destaques relevantes, só encontro informação desatualizada. Até a delimitação geográfica da secção regional norte e o seu número de membros estão desatualizados. Formação, apoio à prática e oferta de emprego, o que existe desde sempre. Todos os restantes separadores quase sempre dizem respeito a iniciativas, deliberações nacionais ou da secção, informações, atividades culturais ou profissionais anteriores, na maioria das vezes, a 2014. No final, fiquei realmente admirada que a recepção aos novos membros, as sessões técnicas promovidas pelas marcas dos materiais de construção
e o jantar de Natal se encontre no separador Cultura. Se os governos de Portugal soubessem disto, a cultura em Portugal ia de vento em popa. Concluindo, realizar menos, debater menos e estar menos presente na sociedade seria quase impossível. 6 anos e meio é muito tempo e os resultados são muito poucos. Até a construção da atual sede foi realizada com projetos e meios financeiros conquistados pelas direções anteriores a 2014. E o que aconteceu à antiga sede desta secção, no coração da cidade do Porto, um edifício premiado, que podia ser o grande polo atrator da divulgação da arquitetura do Norte pela nossa ordem, à semelhança do que acontece com outros países. Foi devolvida à Câmara Municipal do Porto e ainda tínhamos muitos anos pela frente de gratuitidade da sua utilização. Esta decisão desta direção não se encontra em lado nenhum. É preciso estar informado por outras vias. Refiro então, como é gasto o dinheiro das nossas cotas, além de pagar as contas de um palacete vazio, os salários dos funcionários e dar emprego aos órgãos diretivos. Assim digo, é necessário transparência, é necessário presença na sociedade e, acima de tudo, é necessário mudar para quem sabe gerir e agir. Confio na lista C a Norte, liderada por Conceição Melo. O seu programa é claro, com os pés na terra. É de quem conhece a profissão em toda a sua amplitude. E é desta capacidade que precisamos. Quanto aos órgãos nacionais atuais, por favor, consultem o site da OA e a desilusão será grande. Um somatório de informações desordenadas, reativas e a ausência de qualquer linha condutora sobre a capacidade real da Ordem dos Arquitetos agir na defesa da nossa profissão. Uma manta de retalhos de anúncios, autoelogios, condolências e parabéns. Assim, venho-vos dizer que confio na lista C aos órgãos nacionais liderados por Gonçalo Virne. O programa que propõe, a sua capacidade de diálogo e a presença junto das instituições governativas do país é instrumental para a Ordem dos Arquitetos e as suas ações futuras. Podem contar com o meu voto na lista C. Caros colegas e amigos, uma brevíssima mensagem a propósito da votação para a Ordem dos Arquitetos. O momento que vivemos necessita de todos e é necessário que todos nos mobilizemos nestas votações. O país real, como sabemos, continua sem perceber o que é que faz um arquiteto e como é que as nossas vidas podem mudar através da boa arquitetura. Por isso temos combates muito duros pela frente e, desde logo, não podemos continuar sem uma referência para os honorários, porque só assim se pode combater a precariedade. Temos que estar juntos e instruir o poder político de conhecimento arquitetónico para conseguir construir um país melhor, mais qualificado arquitetonicamente e paisagisticamente. Como é que é possível ainda existir em câmaras sem arquitetos em 2020? Por isso é necessário romper com um passado e uma existência da ordem triste e anónima e tenho a certeza que o Gonçalo Virne e a Paula Santos são as pessoas certas para fazer esta mudança, por isso votem na lista C porque isto só lá vai com todos e concretamente só lá vai com eles. Um abraço. Eu apoio a lista C, candidata nas eleições à Ordem dos Arquitetos. Sou Paulo Tormenta Pinto e apoio a lista C para a Ordem dos Arquitetos, liderada por Gonçalo Virne. Gonçalo Virne é uma figura de prestígio capaz de representar os arquitetos no espaço público. A sua experiência internacional, a sua capacidade de gerar consenso e de trabalhar em equipa fazem dele o candidato ideal para enfrentar os problemas que se colocam à classe dos arquitetos. Para Lisboa e Val do Tejo, Helena Botelho será também uma grande opção. A sua experiência profissional e académica fazem dela a pessoa ideal para compreender os desafios que se colocam ao nível da admissão, do apoio à prática e da encomenda. Vou votar na lista C
porque acredito no Gonçalo Birne e na equipa dele. Vota tu também. Penso que a lista C, liderada por Gonçalo Birne, é a nossa opção e a opção lógica neste momento para a Ordem dos Arquitetos. Precisamos ter à frente da Ordem alguém que soube sempre defender os valores da arquitetura, do ponto de vista da profissão, do ponto de vista da sua responsabilidade cultural e do ponto de vista ético. Precisamos, como nunca, de um verdadeiro arquiteto à frente da Ordem, alguém que, na verdade, nos possa representar a todos. Nestas eleições, apoio a lista C, porque integra um grupo de arquitetos a quem reconheço o maior empenho, competência e profissionalismo. A lista C conta com Gonçalo Birne enquanto candidato à presidência, um dos arquitetos que considero mais capaz de representar todos os arquitetos, pela sua vasta experiência em diversos campos da profissão, seja na prática, na escrita e crítica de arquitetura, ou como docente na formação de jovens arquitetos. O meu nome é João Cabral, eu tenho estado ligado à Ordem dos Arquitetos, principalmente na criação e na instalação do Colégio dos Arquitetos Urbanistas, do arquiteto urbanista. E neste sentido, eu acho que, do que tenho conhecido e aprendido, que a Ordem não tem valorizado e dado a visibilidade que devia dar ao papel do planeamento e do urbanismo na sua atividade. E por isso eu apoio a lista do arquiteto Gonçalo Birne, a lista C, porque me parece que garantem esta visibilidade e notoriedade nas áreas do conhecimento e da profissão, que são também o papel e a prática do arquiteto nas suas diferentes áreas do conhecimento. Votem lista C. Bom dia, o meu nome é Inês Corteville e eu vou votar na lista C porque acredito que reúne um conjunto de pessoas capazes de fazer a mudança necessária. Olá! As próximas eleições para a Ordem dos Arquitetos têm uma importância fundamental pelos desafios que temos pela frente. Precisamos de ideias, credibilidade e orientação. Estou convicto que a lista liderada pelo arquiteto Gonçalo Birne e na minha zona do Lisboa e Val do Tejo pela arquiteta Helena Botelho é aquela que melhor pode dar resposta às necessidades prementes dos arquitetos e projetar um futuro mais justo e promissor para a profissão nas suas múltiplas valências e atividades. Eu voto lista C. Acredito em ideias, em políticas, mas também acredito que é necessário os melhores para nos representarem. Penso que ninguém poderia nos representar melhor que Gonçalo Birne, depois de uma vida dedicada à arquitetura. Vota na lista C, porque isto só lá vai com todos. Em face dos desafios que a profissão de arquiteto enfrenta hoje, creio que a lista C é aquela que está melhor preparada para trabalhar estes temas e tornar relevante a nossa profissão. Com o arquiteto Gonçalo Birne, candidato a presidente, e a arquiteta Helena Botelho, candidata a presidente da secção regional sul ou da Lisboa e Val do Tejo, creio que estão reunidas as condições para que esta lista possa ser operativa. Por isso, apoio a lista C. Eu apoio a lista C porque a lista C representa-me, vai defender a classe pela primeira vez e os interesses da profissão junto dos políticos e da sociedade. Existe uma ideia que é transversal a todas as mensagens da campanha da lista C, a evidência da necessária reabilitação do valor da arquitetura enquanto importante instrumento na construção da nossa sociedade, económica e politicamente, mas também culturalmente, e que é necessário levar o conhecimento desta evidência ao cidadão comum. Não é aceitável que num país onde se produz correntemente uma arquitetura tão qualificada, e digo corrente, pois não me quero referir apenas àquela reconhecida e premiada, mas falo de uma arquitetura feita para melhorar o dia-a-dia de todas as pessoas, em qualquer edifício que entrem, quer seja uma escola, um centro de saúde, a sua casa ou a casa de um amigo. Porque a arquitetura desenha a cidade, o território e a paisagem. E porque espelha ainda as decisões políticas,
e económicas, é também o espelho da nossa sociedade, mas não é, porém, passível de manipulação política e a sua casa, a Ordem dos Arquitetos, deve preservar a sua autonomia disciplinar e independência políticas, onde, entre pares, possamos encontrar soluções para um exercício melhor da nossa profissão. Estas, por sua vez, têm que se encontrar num diálogo de saberes que vêm do exercício por conta própria ou de outrem, do ensino e da investigação, mas que só através da experiência profissional e não política possam convergir em benefício da qualificação da nossa atividade e, portanto, da qualificação da arquitetura. Não posso imaginar, por todos estes motivos, uma equipa mais sólida do que aquela que agora representa o arquiteto Gonçalo Birne, cujas extraordinárias qualidades de caráter associo àquelas do excelente professor e arquiteto que sempre foi. E não posso deixar de salientar a generosidade com que ele se coloca perante todos nós, propondo-se desempenhar um papel tão urgente quanto difícil, apenas em nosso benefício. Acima de tudo, temos que votar. Votem comigo na lista C, porque isto só lá vai com o Gonçalo. Eu sou um apoiante da lista C por um número variado de razões, mas a primeira das quais tem a ver naturalmente com a figura do Gonçalo Birne. Gonçalo é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e que admiro profundamente. Tive a possibilidade de com ele trabalhar na Universidade de Coimbra, onde fui seu assistente, e com ele aprendi a ler e a perceber as cidades. Gonçalo sempre traz para o seu discurso esta relação entre a arquitetura, a cidade e a paisagem. E escreveu e pensou muito sobre várias cidades e trazia sempre isso para o campo da pedagogia e com ele, naturalmente, aprendi a ser professor. Depois dizia-nos sempre que a arquitetura tem uma dimensão social, cultural e política. Política não no sentido partidário, mas no sentido da polis, da cidadania, da relação com o outro, da relação com o cidadão. E é isso que, de alguma maneira, eu vejo neste programa da lista C, um desejo de que a arquitetura dialogue com o cidadão, dialogue com a política, dialogue com a polis. Nos últimos anos eu tenho visto os arquitetos muito preocupados, e sobretudo as últimas direções da Ordem, muito preocupadas com uma visão mais assistencialista, mais paternalista dos arquitetos. A questão dos seguros, a questão das pensões, que são importantes, são naturalmente preocupações. Mas pergunto sempre, e a arquitetura? Onde está a discussão da arquitetura? Eu acho importante que esta equipa, e eu leio isso no seu programa, traga as grandes questões para cima da mesa, as questões que esta crise gerou, por exemplo, as questões do grande investimento público, do que está a acontecer às cidades, da gentrificação urbana, das transformações profundas das periferias, dos grandes investimentos em infraestruturas nos meios urbanos, nas áreas metropolitanas. Tudo isso são problemas onde a Ordem deve estar e deve ser chamada a pronunciar-se. Eu não tenho visto isso nos últimos anos. Eu gostava que isso voltasse a acontecer. Esta equipa que o Gonçalo Birne está a criar é uma equipa muito coesa, muito forte, onde eu conheço algumas pessoas com quem já trabalhei também no âmbito da Ordem. Destacaria naturalmente as pessoas que conheço melhor, a Paula Santos, que é, para além de uma profissional de grande coerência e grande qualidade, é alguém que durante muitos anos estudou aprofundadamente e esteve ligada a muitos momentos de debate sobre a prática da profissão, a encomenda pública, mas também a encomenda privada, a questão, por exemplo, dos honorários. Portanto, é alguém que fará com certeza uma ótima vice-direção da Ordem, ou vice-presidência, e depois, naturalmente, o Jorge Figueira, que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, é meu colega na Universidade de Coimbra e que é um reputado crítico de arquitetura e que, portanto, fará com certeza um programa cultural que dignifica não apenas a profissão, mas sobretudo a disciplina. Porque eu penso exatamente que o grande problema está no facto do debate nos últimos anos ter sido muito colocado à volta de qualificar ou de salvar os arquitetos e muito pouco no sentido de salvar a arquitetura. E eu acho que sem uma arquitetura qualificada não há arquitetos qualificados. Sem uma disciplina que seja reconhecida publicamente, sem a voz dos arquitetos no espaço público, nós não conseguiremos dignificar a profissão. Portanto, não chega a salvar os arquitetos, é preciso salvar a arquitetura. E é isso que me leva a votar no dia 26, na lista C. Eu apoio a lista C.
O meu nome é Francisco Moura Veiga e eu apoio a lista C, pela personalidade incrível do arquiteto Gonçalo Birne, mas acima de tudo pela equipa fantástica que está por trás dele e que tem mostrado uma motivação e interesse constantes no papel que a OA pode desempenhar nos próximos 3 anos de mandato. Olá, eu sou o João Ventura Trindade, venho expressar o meu apoio à candidatura da lista C às próximas eleições para a Ordem dos Arquitetos Portugueses, no dia 26. A lista C é, como sabem, liderada pelo arquiteto Gonçalo Birne, à frente de uma equipa que tem para os seus órgãos nacionais pessoas de grande mérito, como a arquiteta Paula Santos, o Ricardo Beck Gordon ou o Guilherme Machado Vaz, entre várias outras. E não menos importante, esta lista C tem como candidatos às suas diversas secções regionais pessoas como o Pedro Maria Ribeiro na Madeira, o Pedro Guilherme no Alentejo, ou, por exemplo, a arquiteta Helena Botelho para o Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Val do Tejo. E se nós precisamos de pessoas com reconhecimento para além da própria classe, como é o caso do arquiteto Gonçalo Birne, precisamos também muitíssimo de pessoas com capacidade de organização e de mobilização e energia, como é o caso da arquiteta Helena Botelho. Portanto, eu espero que estas eleições sejam muito participadas, que ganhe naturalmente a lista C, porque isto só lá vai com todos. Olá, o meu nome é Catarina Almada e é com grande entusiasmo que vou votar na lista C. Será um grande privilégio ter o arquiteto Gonçalo Birne como presidente da nossa ordem, bem como toda a equipa que reuniu à sua volta. Muito obrigada a todos. Eu voto lista C. Sou o Marco Buinhas e vivo do outro lado do mundo. Trabalhei muitos anos com o Gonçalo, um homem excepcional e para mim um mestre. Será pouco dizer que o tenho como exemplo de tudo a que um homem possa aspirar. Generoso, sério, filantrópico e rigoroso em tudo o que é e em tudo o que faz. Porque todas as palavras estarão aquém do valor que será tê-lo a representar-nos a todos nós. E a Helena, competente em todo o ato e missão. E esta é uma missão que atesto e apoio incondicionalmente, de alma e coração. Nas eleições para os órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos 2020, vou votar na lista C. Vou votar na lista C porque acredito profundamente que Gonçalo Birne é o melhor candidato para nos representar como Presidente do Conselho Diretivo Nacional da Ordem dos Arquitetos. Porque é um arquiteto extraordinário, mas sobretudo porque foi construindo ao longo do tempo um conhecimento profundo da profissão e das suas implicações na sociedade. Gonçalo Birne esteve sempre na linha da frente do ensino, na linha da frente da crítica, na linha da frente da produção arquitetónica, na linha da frente do pensamento e construção do mundo contemporâneo. E espero sinceramente que em breve possa estar na linha da frente da nossa ordem profissional. Eu creio que teríamos todos muito a ganhar com isso. Vou votar na lista C também porque acredito que a Helena Botelho é a melhor candidata para nos representar no Conselho Diretivo Regional de Lisboa e Val do Tejo. Pelo seu alto nível intelectual e profissional, mas também pela simplicidade, clareza e profundidade do seu pensamento e programa eleitoral. A sua lista é constituída por pessoas que, tal como ela, se movem por causas. E a luta pela dignificação da arquitetura na sociedade é uma causa muito importante, porque só assim se poderá dignificar a nossa profissão. Nos próximos dias espero que a adesão às eleições seja massiva e que finalmente possamos ter uma ordem dos arquitetos forte e coesa. Estou certa que é o que a lista C poderá fazer por todos nós, numa ordem de que todos nos poderemos orgulhar. Eu voto na lista C, na lista liderada pelo arquiteto Gonçalo Birne. Eu sou José Maria Assis e Santos. Fiquei muito entusiasmado quando soube que o arquiteto Gonçalo Birne se ia candidatar a Presidente da Ordem dos Arquitetos. Reconheço no Gonçalo Birne imensas qualidades, tais como a sensatez, a capacidade de gestão e coordenação de equipas, a capacidade de diálogo, e creio que estas qualidades são fundamentais para tentar resolver as questões que nos vão ser colocadas no futuro a nós, arquitetos, e à sociedade civil. Por esta razão, voto lista C.
Olá, o meu nome é Ana Cravinho. Nos últimos 3 anos eu fiz parte da mesa da Assembleia da Secção Regional Sul como secretário, o que me deu uma maior consciência da importância que a Ordem tem na vida dos arquitetos. Só podemos ter uma Ordem forte com participação e é por isso que isto só lá vai com todos. Eu apoio a lista C porque acredito que esta equipa é capaz de fazer uma Ordem mais forte, mais visível e mais inclusiva. Olá, meu nome é Filipe Mónica. Eu penso que é uma honra e um privilégio, neste momento, podemos contar com a candidatura do arquiteto Gonçalo Birne à presidência da Ordem dos Arquitetos. Penso que ele, pelas suas características agregadoras, pela sua capacidade de união e também pela equipa que conseguiu reunir à sua volta, é quem melhor poderá conduzir os destinos da Ordem dos Arquitetos no próximo triênio. Por isso, nas próximas eleições, e porque isto só lá vai com todos, eu voto C. Na próxima eleição dos órgãos sociais da Ordem dos Arquitetos para o mandato de 2020-2022, eu vou votar na lista C. Isto porque acredito no programa de candidatura liderada por Gonçalo Birne e porque acredito que isto só lá vai com todos. Eu voto na lista C. Sou arquiteta e exerço a profissão há 28 anos. Estou certa que o arquiteto Gonçalo Birne e a equipe conseguiu reunir darão voz a todas as nossas preocupações e lutas enquanto arquitetos, por variedíssimas razões. Pela sua experiência profissional, pela sua cultura arquitetónica inabalável e pela pessoa que é e as lutas que travou durante gerações e gerações. Façam somente esta pergunta a vocês próprios. Existe alguém noutras listas com este perfil? Não, não existe. Aproveitem esta oportunidade, votem em lista C, isto só lá vai com todos, isto só lá vai com o arquiteto Gonçalo Birne e toda a sua equipe. Eu sempre gostei mais do encontro direto, da discussão democrática, olhos nos olhos, mas nestes tempos em que as tecnologias tomaram conta da comunicação entre as pessoas, esta é uma forma de poder prestar um depoimento que pretende questionar um bocadinho o posicionamento ou como é que nos devemos posicionar neste tempo de grande exigência, com desequilíbrios ainda gritantes e que se tornaram muito visíveis com esta experiência do confinamento e com esta paragem que o país sofreu abruptamente e que nos lança enormes desafios. Há esse outro lado, que é o lado de um tempo que nos permite utilizar para ganhar tempo, para encontrarmos soluções e novas propostas. E que nos deve mobilizar a todos. Nesta medida, eu acredito que agora que temos à porta as eleições para a Ordem dos Arquitetos, acredito mesmo que isto só lá vai com todos, só lá vai com experiência, com cultura, com conhecimento, com saber e com muita inteligência. Acho mesmo que isto só lá vai com a capacidade de construir pontes com outras disciplinas e com outros saberes,
que isto só lá vai com trabalho, com muito trabalho. Trabalho continuado. E trabalho sério. Bom, isto só lá vai com participação, com muita participação. Este é um testemunho. Espero que seja um de muitos testemunhos, porque isto só lá vai mesmo se cada um de nós der o seu contributo. Eu voto na lista C, porque isto só lá vai com todos. Acredito na lista C, numa equipa com capacidade de dar resposta à diversidade geracional e pluralidade do âmbito da nossa profissão. Capaz de construir uma ordem propositiva, estreitando a relação da arquitetura com a cidade, o território e a paisagem. Voto na lista C, pela presidência do arquiteto Gonçalo Birne, por quem tenho uma profunda admiração e consideração. Olá, o meu nome é Rita Almada Negreiros e eu queria dar todo o meu apoio à eleição do arquiteto Gonçalo Birne para a Ordem dos Arquitetos. Eu fiquei muito contente quando soube que o Gonçalo Birne ia encabeçar esta lista e por isso, desde o primeiro dia que apoio a lista C. Por favor, votem. Voto na lista C com esperança na união dos arquitetos e na resolução de problemas complexos, tais como os ordenados e os honorários dos arquitetos.